Bom dia, sou Susan Carol Smith. Nossa mensagem de hoje, que você não vai querer perder, a igreja que foi fiel. Agora, minha querida mãe, com o programa de hoje. Antes de entrarmos no resto do vídeo, quero te agradecer por clicar em a transmissão da Bíblia aberta. Hoje em YouTube e Facebook. Então, se você é novo nesse canal, poderia nos ajudar a crescer. Basta clicar no botão de inscrição e ativar todas as notificações para manter-se atualizado com tudo que fazemos. Certifique-se de apertar o botão de curtir, deixando o YouTube saber que você gosta do que fazemos aqui. Desta forma, o YouTube recomendará nossos vídeos para mais pessoas, ajudando-nos a crescer. Isso definitivamente ajuda mais do que você imagine. Voltarei já com a devoção de hoje. A devoção de hoje é tirada de um dia de cada vez. Um guia devocional para cada dia do ano, escrito por Dr. Alan Smith e traduzido pela Susan Carol Smith. A devoção de hoje é encontrada em Hebreus 13:5, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. A palavra costumes, usada aqui, se refere ao estilo de vida. Nosso estilo de vida deve ser sem cobiça. A cobiça é uma forma de idolatria e, como tal, pode nos separar de Deus. Devemos estar contentes com todas as coisas, sendo dependentes de Jesus Cristo. Jesus fez a promessa de que nunca nos deixará ou nos abandonará. Colossenses 3, de 1 a 4, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Agora, minha querida mãe, com o tema escritura da transmissão. Nosso tema, escritura, é encontrada em 2 Crônicas 7:14, versão Almeida, revista e corrigida 2009. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos seus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, Susan, com um hino e testemunho. Alô, meus amigos brasileiros. Hoje irei cantar um hino que, quando eu vivi no Brasil a última vez, eu traduzi para o português porque falava muito ao meu coração. É um hino de Páscoa, mas a Páscoa foi duas semanas atrás. E, com todo o corre-corre do dia,
meu marido, Alan, ele não pensou em fazer uma mensagem da Páscoa, mas a mensagem que ele fez para essa semana, que foi a semana passada, referiu algumas coisas que eu poderia cantar o hino da Páscoa. Então, estou cantando. Preste bem atenção, porque as palavras são tão lindas, por isso que eu traduzi. Vamos ver os pregos em minhas mãos, ri de mim onde você está. Vamos, diga que não sou eu, o dia virá, quando verá, porque ressuscitarei. Não há poder na terra que me detenha, sim, ressuscitarei. A morte não me manterá no chão. Vamos, zombem de mim, meu amor por você continua o mesmo. Vamos, me enterre, mas muito em breve estarei livre, porque ressuscitarei. Não há poder na terra que me detenha, sim, ressuscitarei. A morte não me manterá no chão. Vamos, diga que estou morto, mas verás que estavas errado. Vamos, tente esconder o filho, mas todos verão que sou eu, porque ressuscitarei. Não há poder na terra que me detenha, sim, voltarei. Morte não me manterá no chão, porque voltarei. Não há poder na terra que me detenha, sim, voltarei. Voltarei para buscar o meu povo. Voltarei para buscar o meu povo. Aleluia! Ele voltará para buscar o seu povo. E é isso que é importante. E é isso que ele vai fazer com a igreja que foi fiel. Agora, no mesmo espírito deste hino, vai, busque um pedaço de papel e caneta e volte, pois eu voltarei já com a mensagem de hoje, que você não vai querer perder. A igreja que foi fiel. Muitos dos americanos sabem que a histórica cidade americana de Filadélfia, Pensilvânia, cujo nome vem da igreja a qual chegamos hoje, significa amor fraterno. A cidade bíblica estava localizada a cerca de 45 quilômetros a sudeste da cidade de Sardes. Era a mais jovem das 7 cidades cujas igrejas são abordadas nestas cartas. A Filadélfia foi fundada por volta de 150 AC pelo rei Atalo de Pérgamo, cujo apelido era Filadelfo, que significa amante de um irmão.
Este homem era conhecido pela proteção e amor que tinha por seu irmão Eumenes, e batizou essa cidade em homenagem a ele. A cidade foi destruída por um terremoto em 17 DC, junto com Sardes e outras cidades daquela localidade. A maioria dos outros se recuperou rapidamente do desastre, mas os tremores secundários continuaram na Filadélfia por vários anos, com o resultado de que as pessoas tiveram que fugir da cidade rapidamente. Tibério César ajudou a Filadélfia a se recuperar do terremoto, e por gratidão a cidade mudou seu nome para Neo-Cesareia, Novo Cesar, e por algum tempo manteve este nome. Agora vamos ao texto de hoje. Apocalipse 3, 7 a 13. Versão Almeida, revista e corrigida 2009. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isso diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na Tua presença, Senhor. Nesse momento, queremos que Tu tome conta de cada pessoa hoje que está escutando. Primeiramente, antes disso, eu quero que Tu tome conta de mim, que as palavras que eu falo sejam as palavras que Tu queres que cada pessoa escute. Eu peço a Tua unção, Senhor, porque sem a Tua unção eu não poderia fazer esse ministério. Tu és a coisa mais importante na minha vida. E eu quero que isso transmite através desta mensagem de hoje, que Tu venhas a falar aos corações que estão escutando. E que elas possam também querer que Tu seja a coisa mais importante ou a pessoa mais importante na vida deles. Senhor, queremos que Tu venhas e hoje transforme a cada vida
para o bem que tu tens para cada um. Em nome de Jesus te pedimos. Amém e amém. Esta igreja na Filadélfia é única entre as 7 igrejas, porque é a única igreja contra a qual o Senhor não registra queixa contra. Essa é a igreja que agrada a Cristo. Em todas as outras cartas, nosso Senhor usa símbolos para descrever a si mesmo, que vem de visão que João teve dele, registrada no capítulo 1 de Apocalipse. Nessa carta, porém, Jesus não faz referência a essa visão. Ele usa outros títulos para se descrever. Ele diz claramente quem ele é e o que ele faz. Quem ele é o santo e o verdadeiro. Ele é o santo mortalmente perfeito. Seu caráter é sem defeito ou mancha. E ele é a realidade genuína. Ele é o verdadeiro, aquele por trás de tudo o que realmente existe. Isso é quem ele é. Agora vamos entrar no texto de hoje. A mensagem de hoje é a igreja que foi fiel. Perdão. A mensagem de hoje é a igreja que foi fiel. Lembra, eu mandei você buscar um pedaço de papel e caneta, né? E aqui vamos ver o título, a igreja que foi fiel. E agora o texto, você vai querer escrever também, se encontra em Apocalipse 3, de 7 a 13, certo? E vamos estudar esse texto. Eu estou usando a versão de Almeida Revista e Corrigida 2009. Espero que esta é a Bíblia que você está usando. E se não é, espero que seja uma Bíblia que realmente dita o que realmente a palavra de Deus diz, que não tenha erros, não tenha deixado de colocar algumas palavras ou acrescentou palavras, porque existem Bíblias assim neste mundo. E isso eu falo no final, quando eu falo sobre a Bíblia que eu quero que você consiga. Mas hoje eu estou usando a versão Almeida Revista e Corrigida, e é o que eu quero que você use também. A igreja que foi fiel. Apocalipse 3, de 7 a 13. Vamos começar com o versículo 7. E ao anjo, lembre-se aqui, anjo significa pastor. Da igreja que está em Filadélfia, escreve. É referindo como a igreja missionária e teve o seu início por volta do ano de 1800 e continua até esta hora. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Refere-se ao fato de que Jesus Cristo tem total autoridade. Aqui está referindo, acho que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, refere-se que é Cristo, é o que tem essa chave. E ninguém pode fazer o contrário do que ele quer que seja. Versículo 8 diz, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Essa porta aberta refere-se ao caminho que está a ser feito para que o evangelho seja enviado a todo o mundo.
eu sei as suas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Quando Jesus abre a porta para a gente entrar, a gente precisa entrar aquela porta. Principalmente aqui está falando a igreja fiel. Então ele quer que essa igreja fiel entre essa porta. Você que é crente, você tem que entrar aquela porta. E ninguém pode fechar a porta por você. Você precisa entrar naquela porta porque é essa porta que Jesus quer que você entre para fazer o serviço que ele tem para você fazer. Ah, mas você diz, eu não sou missionário. Eu não sou missionária. Eu não fui chamada. Ou eu não fui chamado. Mas isso não é verdade. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E diz para todos que vão e pregam esse evangelho. Ide a todas as nações. A instituição é para todo mundo. Não é somente para aqueles que estão no púlpito ou ensinando na escola dominical. É para todos. Ah, tudo bem. Mas eu trabalho numa fábrica. O que eu posso fazer? Você trabalha numa fábrica? Então, na fábrica você vai viver Cristo. Como? Você vai ser a pessoa que Cristo quer que você seja naquele lugar. Quando as coisas vão erradas, você vai se humilhar e dizer, certo, vou corrigir isso. Se a pessoa está querendo que você corrija. Mas também você tem os seus costumes que são da igreja e quando vão contra os costumes da igreja, você pode dizer, sinto muito, mas isso eu não posso fazer. É verdade. Mas eu não posso fazer isso porque eu estou numa igreja, eu trabalho, eu preciso do meu trabalho, meu emprego, porque senão a minha família não vai comer, eu não posso sustentar a minha família. Isso não é verdade, porque ele diz que supre todas as suas necessidades. Eu sei que passarão tempos difíceis. E quantas vezes, quando eu era criança, eu estava em casa e mamãe disse, vamos todos ajoelhar. A única coisa que a gente tem aqui na casa é sal. E ninguém pode comer somente o sal, né? Não vai te nutrir. Então a gente ajoelhou e disse, Senhor, a gente não tem comida para a próxima refeição. Envia comida para a nossa casa. Meus pais estão fazendo o teu trabalho e eu preciso que tu ajudes aqueles que são pessoas necessitadas. Ele faz isso também para as pessoas que estão no mundo. E se você perde seu emprego, ele vai abrir outra porta maior para você. Mas ele vai suprir as suas necessidades. E quando a gente orava, ali ajoelhados, há pouco tempo depois da oração, havia alguém batendo na porta. Existe alguém aqui na casa? A gente ia à porta. Alguém estava com comida para vocês, para a gente. Muitas vezes, quando a gente morava em Maceió, Alagoas, muitas vezes, o que é em conta acima do orfanato, ali em Maceió, Alagoas, ele estava trazendo comida, porque alguém enviou comida em abundância para eles, e eles tinham demais no celeiro que não poderiam comer, e eles disseram, eu sei que existe um missionário aqui na cidade, eu vou levar isso para lá. Você acha que foi por um acaso? Não,
Foi o Senhor Jesus, foi Deus que enviou aquele povo para a nossa casa. E a gente tinha o que comer. Porque o Senhor supre todas as nossas necessidades. Então, quando Ele abre a porta, ninguém pode fechar. Se Ele te enviou para esse lugar, vive a vida de Cristo. De tal maneira que essas pessoas vão vir a você. Muitas vezes eles fazem mal a você e você renega. Você você simplesmente trata-os bem, ainda que fizeram mal a você. Isso é chamado amontoando brasas quentes sobre a sua cabeça. E quando isso acontece, eles chegam a você e dizem: como é que você pode? Você reage tão diferente do que eu reagiria. Eu teria muita raiva do que eu fiz com você. E você não teve raiva nenhuma, você me tratou tão bem. O que você tem que eu não tenho? Eu quero isso. Aí é que você tem a oportunidade de dizer: eu tenho Jesus Cristo e eu quero te dizer, Ele quer você também. Porque Ele te dará a força de vencer tudo isso. Aleluia! E eu sei as tuas obras, eis que versículo 8, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. E esse é o caminho que Deus abre. Quando Ele abre um emprego para você, Ele abre também a porta para você pregar o Evangelho naquele lugar que você vai trabalhar. Então aí diz que você não precisa ser um pastor, um missionário ou até um professor da escola dominical. Continuando aquele versículo. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Pouca força não é uma indicação de enfermidade espiritual, mas de poucos em número. No entanto, esses poucos, falando sobre aqueles que verdadeiramente conhecem o Senhor, tocaram o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Aqui está referindo às pessoas da Filadélfia, mas também pode estar referindo a você no seu emprego. Você está sendo um testemunho de Deus. Você está mostrando Cristo àquelas pessoas ao seu redor. Não precisa abrir a boca só toda vez que muitas nações dizem, aqui nos Estados Unidos diz, você não pode falar de Cristo. Mas quando a porta é aberta para você falar, você tem o direito de falar. Eu trabalhei num Walmart aqui nos Estados Unidos. E quando estava lá, muitas vezes as pessoas chegavam e diziam: a esta hora da noite você ainda tem um sorriso na sua face? Como é que você pode fazer isso? Eu estaria cansada e muito agitada. Eu digo: sabe o quê? Eu tenho aquele que me dá uma alegria no rosto. Ele é Jesus. E se a pessoa perguntar como é que eu posso, perguntar outras coisas, eu poderia responder de outra forma. Eles abriram a porta para que eu pudesse falar, porque Jesus tinha que falar. Use a situação para evangelizar. As pessoas muitas vezes estavam na fila para poder fazer a transição do que estava comprando.
e começaram a conversar e falar palavras que eu não uso. E eu dizia, isso machucou meu ouvido, por favor, não faça isso. Sabe o quê? Eles calavam e diziam, perdão, eu peço perdão, não quero atrapalhar. É verdade. Eu usava as situações para poder expressar o meu estilo de vida, os meus hábitos de vida, que eram para Jesus Cristo. E indo ao versículo 9, diz, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Proclamo o fato que Deus não reconhece as reivindicações espirituais da nação de Israel. O pessoal de Israel podia viver a vida cristã, mas isso não queria dizer que eles tinham Jesus Cristo, Deus, ao seu lado. Em versículo 9, continuando, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Isso se refere à vindoura era do reino, quando Cristo governará pessoalmente toda a terra, como Israel restaurado. Israel então se curvará aos pés de Cristo, e a quem os gentios aceitaram. Isso refere aos judeus que não aceitaram a Cristo. Porque se uma pessoa é judeu, ele é honrado por ser escolhido de Deus, pela nação, para mandar o Filho Jesus Cristo por meio dele. Mas também é abençoado por ter aceitado a Cristo como seu Salvador. É abençoado duas vezes. Então, o judeu pode ter duas bênçãos. Esses judeus não são referindo aos judeus que está referindo aqui. Porque se esse judeu tornou a sua vida a Cristo, esse judeu será considerado salvo e parte da família de Deus. Ele é atualmente parte da nação escolhida. Mas escolhida para quê? Para que pudesse enviar Jesus Cristo por meio dela. Mas essa nação, que era judeu, Israel, o rejeitou. Mas tinha que ter uma nação. Jesus tinha que nascer de uma nação, de um lugar. E Deus escolheu a nação de Israel. Mas aquele que aceita Jesus, a bênção é maior. Mas todos nós que somos gentios teremos a mesma bênção. A bênção que os judeus têm quando aceitam a Cristo. Mas não temos não somos da mesma nação que Jesus nasceu. Mas isso não importa, porque a bênção é tão grande, a gente não precisa ter inveja nenhuma. O versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Aqui está referindo àqueles que guardam a palavra, como a igreja de Filadélfia guardou a palavra do Senhor. Ele nos guardará daquela grande tribulação. Isso quer dizer que vai arrebatar a igreja antes da tribulação.
Tem muitas pessoas que ensinam que Jesus voltará para buscar o seu povo, meia tribulação e pós-tribulação, mas não é verdade. Ele vai nos poupar dessa tribulação. Ele vai nos arrebatar antes. Está ele dizendo isso no versículo 10 de Apocalipse. O versículo 11 de Apocalipse diz: eis que venho sem demora. Novamente refere-se ao arrebatamento. Ah, mas isso, Apocalipse foi escrito quantos anos atrás? E ele não veio ainda? O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E quando a gente acha que é demorada, não quer dizer nada. Porque o tempo de Deus pode ser 1000 anos. Um dia pode ser 1000 anos, como 1000 anos pode ser um dia. O tempo de Deus é muito diferente do nosso tempo. E ele diz que eis que venho sem demora. E é verdade, para ele será sem demora. Mas ele quer que todas as nações, todo mundo saibam dele. E para fazer isso, os crentes verdadeiros têm que falar aos seus amigos sobre Cristo. É verdade. Se alguém não ouviu a palavra de Deus, ela precisa escutar de alguma maneira. E é por isso que a gente precisa fazer a nossa parte. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserve a vida espiritual que tens. Não quer dizer que você pega a sua vida espiritual e diz: eu vou colocar essa vida aqui nessa caixinha, porque eu não quero fazer mal a ninguém. E com isso eu não farei. Não está dizendo a isso. Guarde o que tens. A vida espiritual que eu te dei. Vai, conte aos outros sobre essa vida espiritual. Não esconda numa caixa ou numa gaveta ou qualquer lugar. Não. É igual, existe um lugar onde é que fala que o homem pegou o talento e enterrou no chão. Outro colocou no banco para conseguir mais dinheiro. Outro pegou aquele dinheiro e plantou e vendeu e teve mais dinheiro ainda. É isso que está falando. Não enterrando no chão. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mas cuidado para não ir ao caminho daqueles que estão ao teu redor, que não conhecem a Cristo. Porque tens que estudar a palavra do Senhor. Esta palavra aqui é muito importante. Tem que estudar a palavra de Deus. Porque é com a palavra de Deus que você vai crescer. É com a palavra de Deus que você vai vencer as tentações que vêm ao teu lado. E você vai viver neste mundo guardando a palavra do Senhor no seu coração, para que na hora certa você pode usá-lo. É isso que está falando. O diabo usará homens religiosos para tentar nos afastar de nossa fé em Cristo e na cruz. Existem muitos que se dizem pastores, mas nem conhecem o Senhor. Porque acham que Deus eles conhecem, mas não vivem a vida que Deus quer que vivem. Não falam a verdade, escondem o que Cristo quer que fale. Esses pastores não são crentes. E Satanás pode usá-los para nos tentar.
É por isso que a gente tem que ter cuidado com qual igreja a gente vai. Versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Aleluia. Ao que vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus. O vencedor é aquele que confia explicitamente em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz. E quando você crê confiante nele e o que Ele fez, você quer que todos saibam disso, para que eles também possam crer. E dele nunca sairá. Refere-se a uma posição constante na presença de Deus. Constantemente você está na presença do Senhor, porque você sabe que na presença do Senhor você tem que estar santo. Você não pode fazer as coisas que Deus não quer que você faça. Mas você não faz isso com a sua própria força. Porque é o Espírito Santo dentro de você que dá essa força. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Na cruz, Cristo se identificou com nossos pecados, com o nosso pecado, ao sofrer sua penalidade. Agora ele se identifica com nossa mais excelente bênção, pois ele é a fonte de toda a bênção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está dizendo, temos que estar pronto para o arrebatamento. Que só pode ser feito por meio da fé constante, mostrado a Cristo, referindo a Cristo e o seu trabalho consumado na cruz. É isso que ele faz. Sim. A gente precisa dessa vida espiritual. E eu quero te dar hoje uma oportunidade muito grande de poder ter esse Salvador, esse Senhor que te dá essa vitória. Eu quero te dar essa oportunidade. Vocês, abaixa sua cabeça hoje, nesse momento. Ó Pai Celestial, toca profundamente nos corações das pessoas. Fala com elas, filho rebelde. Fala com aquele filho rebelde e aquela filha rebelde. Aqueles que estão fugindo, eles estão fugindo de Deus. Pegue-os, traga-os para casa. Eu peço em nome de Jesus. Quantos de vocês hoje percebem que eu falo do meu coração? Eu imploro a você. Você não pode arriscar uma manhã sem Deus. Por favor, Ele não quer que você vá para o inferno. Não há alegria no céu pela morte do ímpio. Quantos aí mesmo em sua casa, onde quer que você esteja, levantarão suas mãos e dirão, Irmã Susan, não sei se meu coração está correto com Deus ou não. Eu não quero ir para o inferno.
Se existe um inferno, e existe um, eu não quero me perder. Eu não quero queimar para sempre. Eu não quero isso. Ore por mim. Este é uma pergunta e uma afirmação simples. Quero que levantem as mãos onde quer que estejam e digam: ore por mim. Preciso de Deus. Pela fé, creio que há mãos levantadas em todo o mundo. Muito obrigada, muito obrigada. Levantados, jovens, levante-os, jovens e velhos, negros e brancos, ricos e pobres, grandes e pequenos, levante-os bem alto. Por favor, só por um momento, não vou envergonhá-los, prometo. Levante-os, por favor, pela fé eu vos vejo. Eu não posso te ver fisicamente, mas pela fé estou vendo as mãos que estão levantadas. Quantos dirão, por favor, ore por mim, não quero me perder, não quero morrer e ir para o inferno. Eu quero todos que se levantam, por favor, todo mundo de pé. Se não podes te levantar por motivos físicos, levante no seu coração. Existem milhares de pessoas piedosas assistindo e eu quero que você acredite em Deus comigo. Eu quero que você veja a eternidade por um momento. Mas cada pessoa não salvo assistindo a essa transmissão está vindo para Jesus. Eu preciso da sua ajuda. Todo cristão assistindo agora, por favor, creia em Deus comigo agora. Sim, estou referindo a você que é crente. Ore comigo agora. Creia comigo agora por essas pessoas que não têm Cristo. Acredite que em 1000 quartos de hotéis, bancos e de praças, em 100.000 lares, ou onde estiver, que nação após nação, o Espírito de Deus entrará e tocará aquele homem, mulher, menino, menina, e os trará a Jesus. À medida que são colocados sob convicção do Espírito Santo. Eu quero que você entre neste fardo comigo. Tenho confiança em suas orações. Por favor, crentes, eu estou confiando em você. No mundo todo, eu quero que todos os que levantem as suas mãos, eu quero que vocês se levantem agora, se não já levantou. Eu quero que todos vocês que amem a Deus vão até aquele amigo não salvo. Pais vão seus filhos, crianças aos seus pais, esposas procurem maridos não salvos. Maridos procurem suas esposas não salvas. Amigos aos amigos junto de você, traga-os a Jesus, traga-os a Jesus. Sim, faça a sua parte, você que é crente. Agora, qualquer pessoa que está ao seu redor, que você conhece ou que não conhece, você aproxima se Deus o dirigir. Ninguém precisa morrer perdido e ir ao inferno. Ninguém. Deus abriu um caminho por meio do seu Filho Jesus Cristo e ao aceitá-lo, para que você possa ser salvo. Não há outra maneira. Não há 2 caminhos, 4 caminhos ou 10 caminhos. Apenas um caminho. Jesus disse que você tem que entrar pela porta. E Ele é a porta. Se você tentar
tentar entrar de qualquer outra forma é o mesmo que ladrão e assaltante. Está vendo aí? A Bíblia realmente diz isso. É mesmo que ladrão e assaltante. E o que você faz, um ladrão e assaltante? Você o retira da sua casa, não é? Ele é jogado fora da casa. Então, se você tenta de outra forma, você vai ser jogada fora daquele lugar, do céu. Então, não adianta tentar entrar da maneira errada. Em segundo lugar, ele te ama. Você pode pensar que está aqui por acidente. Você não é. Deus, o Espírito Santo, as hostes angelicais, todos trouxeram isso fizeram isso, ou preparou isso para trazê-lo aqui. Deus e os anjos te colocaram no lugar que você está agora, em que você está escutando o que eu estou dizendo. Não é por acaso que você veio assistir a essa transmissão hoje. Mas Deus te colocou no lugar que você está para escutar essa transmissão. Tudo acontece como Deus quer que aconteça. Aleluia, que maravilha! Deixe-me dizer o que Ele tem para você. Ele tem, primeiro, vida eterna. O que é a vida eterna? É uma vida para sempre com Deus. Mas é o oposto da morte eterna. O que é a morte eterna? A vida eternamente longe de Deus no inferno. Então você não quer o oposto, mas ao aceitá-lo você tem a vida eterna. A vida sempre com Deus e longe do inferno. Segundo, uma mansão no céu, porque ele diz, vou preparar-vos um lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Que maravilha, não é? E terceiro lugar, você nunca vai morrer. Nunca, nunca. Vida eterna, lar celestial. Uma mansão celestial. E nunca vai morrer. Mas é a morte espiritual que está referindo aqui. A morte física, ou a gente vai morrer fisicamente ou vai ser arrebatado, dependendo de quando isso acontece. Mas você não precisa temer a morte eterna. Como posso conseguir tudo isso? É o que você está perguntando. Você consegue ao aceitá-lo. Veja, ele pagou um preço terrível. Tudo o que você precisa fazer é aceitar o preço que ele pagou. Você fornece o pecador. Ele, Jesus, fornece o Salvador. Vou fazer a oração do pecador e quero que todos vocês inclinem suas cabeças. Por favor, onde quer que você esteja neste momento. Eu quero que você ore comigo agora. Este é o momento maior da sua vida. Vou fazer a oração do pecador. Quero que todos vocês inclinem suas cabeças, por favor. Onde que você esteja neste mundo. Eu quero que você ore comigo. Agora. Só que, lembre,
as palavras que você vai dizer, você vai repetir após mim. Você tem que dizer de coração, porque as palavras em si mesmas não têm poder nenhum. Certo? Repetir após mim, após cada pausa que eu fizer. Ou durante cada pausa que eu fizer. Certo? Querido Deus no céu, venho a você. No nome de Jesus. Eu sinto muito pelos meus pecados. E como eu tenho vivido as coisas que eu fiz. Por favor, me perdoe. E me purifica com o seu sangue precioso de toda injustiça. Com a minha boca, eu confesso o Senhor Jesus. Em meu coração, eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos. E Ele está vivo. Neste momento, aceito Jesus Cristo como o Salvador da minha alma. E eu faço dele o Senhor da minha vida. E segundo a sua palavra, que não pode mentir, estou lavado, estou limpo, estou perdoado, estou salvo, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Eu quero orar por cada um de vocês. Nosso Deus, nosso Pai, chegamos na Tua presença, Senhor. Eu peço por cada pessoa que escutou a mensagem hoje. Principalmente aqueles que te aceitaram hoje como seu Salvador. Eu peço que ajude-os a achar uma igreja boa para ir. Que possam comprar a Bíblia correta. Ó Senhor, e guie-os no teu caminho. Eu peço que ajude-os tanto espiritual, material, físico. Eu peço também pelos crentes que os possa suprir as suas necessidades espirituais, materiais e físicos também. Em nome de Jesus eu te peço tudo isso. Amém e amém. Não vá embora, pois voltarei já com as instruções. Quero que você faça algumas coisas. Se você decidiu a Jesus como Salvador, ou se você simplesmente voltou a Jesus, ou se você é crente e você tem Jesus no coração, você escreva, faça um comentário embaixo. Se você aceitou, faça um comentário que você aceitou Jesus hoje. Se você tem outras coisas que você quer comentar, comente. Se você voltou a Jesus, também me diz que voltou a Jesus e comente o que você precisa. E você que é crente também, o que você quer comentar. Mas também eu quero que você, se você tem um pedido de oração, faça-o também. Esse comentário é para nos ajudar a saber as suas necessidades de oração. Agora, se você puder saber como orar por você, principalmente se você é um novo convertido, você precisa de oração para ser forte no caminho do Senhor. E eu quero que você também, se você aceita, você tem um pedido de oração que você não quer entrar em detalhe, não precisa entrar em detalhe. Só simplesmente nos diz que você tem um pedido de oração específico e Deus sabe o que é. E nós vamos orar.
Fale a alguém também que você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, porque é muito importante que você fale a alguém, para que você possa crescer no Senhor. A Bíblia fala que a gente precisa falar do Senhor, ser testemunhos, e isso é importante. É uma maneira de ser testemunha, falar dos outros que você aceitou Jesus. E também, além disso, você também não está envergonhando dele. E a Bíblia fala, se a gente envergonhar dele, ele envergonhará de nós. E não queremos que isso aconteça com você. Queremos que você cresça. Queremos que você fale com mais do que uma pessoa. Mas pelo menos uma pessoa é importante. E se eles não aceitarem o que você fala, não te perturbes. Porque muitas vezes eles também estão com inveja de você. Porque você teve a força para fazer uma decisão. Queremos também que você consiga uma Bíblia. Pedimos que consiga a versão Almeida, revista e corrigida 2009, porque sabemos que essa tradução é correta. Se você tem também a expositória de Jim Swaggart, também essa Bíblia é correta. Só que existe queremos que você saiba que as palavras da Bíblia são as que estão escritas em preta. O que está escrito em vermelho são simplesmente os comentários que o Jim Swaggart fez para que as pessoas que não entendem o que está escrito possam entender. Mas a Bíblia em si é só o que está escrito em preto. E se você conseguir a expositória de Jim Swaggart. Então, eu quero que vocês consigam uma Bíblia que é correta, porque em Apocalipse 22, 18 e 19, fala sobre o que acontece com aqueles que acrescentam ou tiram da palavra. E algumas das Bíblias têm palavras acrescentadas e palavras tiradas. E não queremos que você pegue uma Bíblia que tem palavras acrescentadas ou tiradas. Por isso que pedimos que consiga a versão Almeida, revista e corrigida 2009 ou expositória Jim Swaggart, porque são palavras que sabemos que são corretas. E quando você conseguir a Bíblia, não espere que você consiga a Bíblia. Se você conseguir a Bíblia logo, sim, leve a Bíblia quando você tem para a igreja que você for. Vai à igreja, procure uma igreja. Na igreja que você está, se você vê que não estão usando a palavra, que são as palavras corretas, que tenham acrescentado ou tirado da palavra, então você vai a outra igreja. Vai a outra igreja até você encontrar uma igreja que use a palavra correta. E quando você está naquela igreja, queremos que você preste atenção. Como aqui na transmissão da Bíblia aberta, você sente a presença de Deus. Queremos que você preste atenção para que você sente a mesma presença de Deus na igreja que você está indo. Se aquela igreja está usando a palavra correta e você sente a presença de Deus, então é uma igreja boa para você ir. Procure o pastor ou a pastora, não importa se é homem ou mulher, e fala com eles que você acabou de aceitar a Jesus e precisa de ser batizado nas águas. E eles vão te caminhar ao passo certo e vão te guiar no caminho do Senhor. Não queremos que você deixe de nos assistir, porque queremos que você assista, continue nos assistindo, mas que você esteja com uma igreja, que você possa ter uma pessoa que eu sei que assistindo o nosso programa, você não pode parar o que você está fazendo e correr e dizer: ô Suzy, eu preciso da sua ajuda agora, eu estou passando por essa tribulação, preciso da sua oração neste momento. Porque não sei se eu vou olhar
na programação e ver o seu comentário logo. E tudo isso. Mas você estando numa igreja física, você pode ir ao pastor da igreja, ou a um ancião da igreja, ou a uma senhora da igreja, ou uma pastora da igreja. Não importa, alguém daquela igreja e dizer: eu preciso que você ore comigo agora, que estou passando por uma tribulação. Ou que eu preciso que você regozije comigo, porque Deus tem me abençoado. Isso tudo pode acontecer. E queremos que você preste atenção, porque é muito importante. Então, é importante que você vá a uma igreja física, mas também que você continue nos assistindo. Deus te abençoe, é a nossa oração. E que a paz do Senhor esteja convosco.